início do Livro dos Espíritos serve para isso também, para a gente ver Kardec na prática mostrando como o Espiritismo não tem a pretensão de tratar de mistérios que a ciência ainda está tentando resolver. Nós vamos ver isso. Mas vamos primeiro ler, vou ler a 21, a resposta, e a gente vai ver primeiro a questão do problema da razão, do limite da razão, né? Então, a questão 21, Kardec pergunta: a matéria existe desde toda a eternidade como Deus ou foi criada por ele em dado momento? É uma pergunta muito inteligente, que mais uma vez eu digo, né, para as pessoas que querem um livro muito bom sobre esse assunto, é o livro Espírito e Matéria, do Cosme Massi. Comprem esse livro, tem a versão física, tem a versão digital, porque ele ajuda muito a tratar dessa primeira parte, né? Então, muitas das coisas que a gente estudou aqui, o Cosme foi um dos primeiros a trazer à tona, a refletir em público, por isso que a gente tem que dar o mérito para ele, né? Como ele foi um dos primeiros a nos ajudar a entender essas questões, todo o mérito para ele, por isso que a gente cita. Mas aí a resposta: só Deus sabe. Há uma coisa, todavia, que a razão vos deve indicar. É que Deus, modelo de amor e caridade, nunca esteve inativo. Por mais distante que logreis figurar o início de sua ação, podereis concebê-lo ocioso um momento que seja? Essa pergunta ela tem uma complexidade que, à primeira vista, para o leitor mais desatento, não aparece, né? Porque se a gente pegasse só... Imagina que a gente não tivesse a resposta dos espíritos e pegasse só a pergunta e tentasse deduzir uma resposta. A gente poderia ser enganado pela dedução, justamente porque a razão falha. Porque quando Kardec pergunta assim, será que a matéria foi criada em algum momento ou ela sempre existiu? Que é o que a pergunta tá querendo saber. Ora, a pessoa vai dizer assim, é óbvio que a matéria foi criada em algum momento, porque eu li na questão 1 do Livro dos Espíritos que Deus é a causa primeira de todas as coisas. Se Deus é a causa primeira de todas as coisas, olha a gente usando a razão. Se Deus é a causa primeira de todas as coisas, logo, ele criou a matéria em algum momento. E aí os espíritos respondem outra coisa, eles dizem, só Deus o sabe. Eles não usam o princípio de causalidade para responder a questão. Aí quem está estudando vai perguntar, mas por que eles foram por esse caminho? E aí vem a genialidade da resposta, e é óbvio que Kardec, ao inserir essa resposta, também entendeu. Porque eu entro numa contradição racional nessa resposta. Porque, veja, se eu uso o princípio de causalidade, a razão me diz que a matéria tem que ter sido criada, porque Deus é a causa primeira de todas as coisas. Mas, ao mesmo tempo, se eu afirmar isso, eu caio em outra contradição, se eu usar o princípio da causalidade. Qual é a contradição? Bom, se Deus criou em determinado momento a matéria, o que ele fazia antes? O que existia antes? Deus era inativo, ocioso? Aí eu entro em contradição com um atributo de Deus. Porque se eu digo que Deus criou em determinado momento a matéria, antes ele não fazia nada. Então, se eu digo que ele criou, eu vou de acordo com a questão 1, mas entro em choque com os atributos. Se eu digo que ele não criou, eu vou de acordo com os atributos, mas entro em choque com a questão 1 de Deus ser criador de todas as coisas. Percebe? O que essa resposta está mostrando? Exatamente o que a gente vinha construindo até aqui. A questão do problema da razão não conseguir resolver a questão. Porque eu entro em contradição se eu assumir qualquer um dos lados. Por isso a sabedoria dos espíritos de dizer, só Deus o sabe.
quando eles dizem só Deus o sabe, eles não entram em contradição. Eles deixam a pergunta em aberto, entrando em coerência com o que eles disseram. Quando a gente tiver uma nova faculdade, quando a gente se tornar espírito puro, essa aparente contradição, graças à nossa faculdade nova, vai sumir. Até lá, eu não posso tomar partido na questão. Eu tenho que deixar ela exatamente como os espíritos responderam. Só Deus o sabe. Então vejam que genial que é essa questão. E como ela serve de exemplo para a questão do limite da razão. Por que é o limite da razão? Porque qualquer lado que eu vá usando a razão, nas duas eu soluciono e nas duas eu entro em contradição com algum princípio. Então, mostrando que a razão é insuficiente para resolver a questão. Então, é um belo exemplo. Então, a matéria existe. Como ela foi criada, quando ela foi criada, como é que isso se deu? Os espíritos já disseram, só Deus o sabe. Então, é muito importante isso, essa questão, por causa disso. Agora eu passo para o Eric e para o Lauro. E, Michel, quer ver eu tornar mais contraditório ainda essa questão? Vamos lá para a questão 31. 37, quer dizer, do Livro dos Espíritos. Pode colocar na tela aí, ô Lauro? Eu coloquei aí no chat, Lauro. Vai tornar mais contraditório ainda, aparentemente, a questão 37. O universo foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus? É fora de dúvida que não pode ser feito a si mesmo. E se existisse como Deus de toda a eternidade, não seria obra. Aí continua, Lauro. Não seria obra de Deus. Diz a razão não ser possível que o universo se tenha feito a si mesmo e que, não podendo também ser obra do acaso, há de ser obra de Deus. Aí algumas pessoas pensam assim, o universo contempla a matéria, né? Então, ele está falando então que o universo foi criado por Deus. A gente poderia fazer a mesma pergunta. Então, o que ele fazia antes de criar o universo? É interessante, né? Essa questão, né? Mas veja que são questões diferentes, né? Numa, Kardec fala da matéria, do princípio material. Noutra, é do universo. Né? Então, Kardec parte do seguinte raciocínio, né? Se Deus é perfeito, ele nunca esteve inativo. Então, ele sempre criou. Então, ele sempre criou espíritos, sempre criou mundos, né? Nós, enquanto espíritos, nós fomos criados em algum momento, mas os espíritos, no geral, Deus sempre criou. Né? Deus sempre criou. E é interessante, inclusive, que na história da filosofia, né, você tem muitos filósofos, como Tomás de Aquino, que admitiam que o universo podia ser infinito, né, que sempre existiu a criação, mas Deus ele sempre criou, né? Então ele cria, mas ele não teria criado num momento específico, ele sempre criou, né? Desde toda a eternidade. Então isso é bem interessante. E essa questão 37, o Cosme, nesse livro que o Michel falou, ele vai tratar dessa aparente contradição, né? O espírito e matéria. Ele vai citar essa questão 37 e comparar com essa outra questão. Porque numa tá falando do universo e a outra tá da matéria, né? Até porque o universo em si, Deus poderia, antes do nosso, poderia ter havido outros, né? Enfim. Mas é interessante o fato dos espíritos falarem só Deus o sabe, mostra, né, essa humildade em relação ao princípio das coisas, né? Mas de qualquer forma, né, mesmo que a matéria sempre tenha existido, né, e o